Nossa Fé e Esperança. Por James White. Sermão 1. Sinais dos tempos. Não podeis discernir os sinais dos tempos. Mateus 16, verso 3. Nosso Senhor fez esta pergunta aos fariseus e saduceus numa ocasião em que se aproximaram dele para o tentarem, pedindo-lhe um sinal do céu. Foi uma repreensão a eles por sua descrença nos sinais mencionados pelos escritores do Antigo Testamento, nos quais professavam crer e que estavam se cumprindo diante de seus olhos, mas que eram ignorados por eles. Eles sabiam prever o tempo para o dia seguinte, mas não tinham habilidade com as profecias que apontavam para aquele tempo. Ao cair da tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está vermelho, e pela manhã: hoje haverá mau tempo, porque o céu está vermelho e sombrio. Ó hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Aqui, citaremos alguns dos sinais que os judeus tinham como evidência de que Jesus era o verdadeiro Messias. Sinais do primeiro advento. Primeiro, Cristo nasceu de uma virgem, Mateus 1, versos 18 a 25, mencionado em Isaías 7, verso 14. Segundo, Belém foi seu local de nascimento, Mateus 2, verso 1, mencionado em Miqueias 5, verso 2. Terceiro, Herodes matando todas as crianças de Belém, de 2 anos ou menos, Mateus 2, versos 16 e 18, profetizado em Jeremias 31, verso 15. Quarto, seu precursor, João, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, etc. Isaías 40, verso 3. Toda a Judéia e Jerusalém viram este sinal quando saíram para serem batizadas por João. Mateus 3, versos 1 a 6. Quinto, o Evangelho pregado. Quando Jesus se levantou na sinagoga para ler, abriu o livro e leu onde está escrito: Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, etc. Os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fitos nele. E disse-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, versos 16 a 21. Sexto, sua humildade quando em julgamento. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Sétimo, a maneira e as circunstâncias de sua morte. Abriram a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmos 22, versos 13 a 18. Esta profecia teve um cumprimento exato e literal na crucificação de Cristo, e os judeus a viram. Leia Mateus 27, verso 35. Oitavo, o cumprimento das 70 semanas de Daniel 9, versos 24 a 27. Os judeus entenderam isso, ou poderiam ter entendido. Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que toda nação não pereça. E isto ele não disse de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou ou ensinou as profecias que Jesus havia de morrer por aquela nação, e não somente por ela, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João 11, versos 49 a 52. Poderíamos acrescentar a esses sinais os milagres de Cristo, sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e ainda outros que foram claramente mencionados pelos profetas. Mas, apesar de tudo isso, a Escritura estava se cumprindo diante dos principais dos judeus, e todos esses sinais foram realmente realizados em pouco mais de 30 anos, e eles próprios tiveram que reconhecer que milagres notáveis haviam sido feitos, mas não creram.
Bem pode ser dito por esta geração que os judeus mereciam a ira, e Deus foi justo em destruir sua nação e seu lugar. Mas como se dá com o professo povo de Deus hoje em dia? Creem eles naquela palavra que acusam os judeus de rejeitar? Os judeus buscavam um reino temporal e ignoraram os sinais do primeiro advento de Cristo. A igreja nominal, como um corpo, busca um milênio temporal e ignora os sinais de seu segundo advento, que são mais numerosos e poderosos do que os de seu primeiro advento. Então, se os sinais da segunda vinda de Cristo forem duvidados e rejeitados pelo professo povo de Deus desta geração, o pecado da incredulidade recairá sobre eles mais pesadamente do que sobre os judeus, na medida em que rejeitarem uma luz maior. Sinais do segundo advento. Neste discurso, pretendemos chamar a atenção apenas para os 3 grandes sinais nos céus: o escurecimento do sol, da lua e as estrelas cadentes. Outros sinais dos tempos serão mencionados em outro sermão. O dia sombrio de 19 de maio de 1780. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Mateus 24, verso 29. A tribulação aqui mencionada é aquela que esteve sobre a Igreja de Cristo por 1260 anos, conforme observado em Daniel 7, verso 25, Apocalipse 12, verso 6, Apocalipse 13, verso 5. Em Mateus 24, verso 21, é dito que se trata de tribulação tal, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Durante os 1260 anos de perseguição papal, 50, e alguns escritores dizem 100, milhões de cristãos foram mortos pela espada, pelo fogo, pela tortura e por qualquer outro mecanismo de crueldade que homens perversos e demônios pudessem inventar. Foi uma tribulação maior do que a igreja jamais sofrerá. É verdade que o profeta fala de um tempo de angústia como nunca houve, quando Miguel, Cristo, se levantará. Daniel 12, verso 1. Mas essa será uma tribulação nacional sobre todos os ímpios, e não sobre o povo de Deus, pois naquele tempo, diz o anjo ao profeta, o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. A tribulação mencionada no texto não pode se aplicar à destruição de Jerusalém, pois essa tribulação sobre aquela nação não foi tão grande quanto a das cidades da planície, quando Deus fez chover fogo e enxofre do céu sobre elas, ou a destruição do velho mundo pelo dilúvio. Nem foi tão grande quanto será o dia da ira de Deus, quando as últimas taças de sua ira serão derramadas. Se esta tribulação for aplicada aos judeus, ou a qualquer outra classe de homens incrédulos, não pode ser harmonizada com Daniel 12, verso 1, que fala de um tempo de angústia como nunca houve, quando Miguel se levantará. Certamente não poderia haver 2 tempos de angústia, em períodos diferentes, maiores do que jamais houve ou jamais haveria. Portanto, aplicamos a tribulação mencionada em Mateus 24, versos 21 e 29, à igreja durante os 1260 anos, e a tribulação mencionada em Daniel 12, verso 1 ao mundo incrédulo, a ser experimentada por eles no futuro. Então, imediatamente após a tribulação daqueles dias de perseguição papal, o sol escureceria. Observe isto. Não diz depois daqueles dias, mas depois da tribulação daqueles dias. Os dias chegaram a 1798, 18 anos antes do dia sombrio, mas a tribulação dos dias cessou antes que o sol escurecesse em 1780. Os dias de tribulação foram encurtados por causa dos eleitos. Versículo 22. A reforma sob Martinho Lutero modificou essa tribulação e continuou a conter a fúria e a consumir o poder do papado até 1700. Desde então, de acordo com toda a história da Igreja, não houve perseguição geral contra a Igreja. Marcos 13, verso 24 deixa este ponto bem claro. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá. Isto é, antes que os 1260 anos se encerrassem, mas depois que a tribulação, ou martírio, da Igreja cessou, o sol escureceu. Aqueles que apontam para o futuro,
ou para o passado, anterior ao século XVIII, para o escurecimento do sol aqui mencionado, farão bem em ler novamente Marcos 13, verso 24. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá. Algo surpreendentemente terrível nos avisará que o mundo chegará ao fim e que o último dia está às portas. Martinho Lutero. No mês de maio de 1780, houve um dia terrivelmente escuro na Nova Inglaterra, quando todos os rostos pareciam escurecer e as pessoas estavam cheias de medo. Havia grande angústia na aldeia onde Edward Lee morava. Os corações dos homens desfaleciam de medo de que o dia do juízo final estivesse próximo. Todos os vizinhos se aglomeraram em torno do santo homem, pois sua lâmpada estava acesa e brilhava mais forte do que nunca em meio à escuridão sobrenatural. Feliz e jubiloso em Deus, ele lhes indicou seu único refúgio contra a ira vindoura e passou as horas sombrias em fervorosa oração pela multidão aflita. Folheto número 379 da Tract Society. Vida de Edward Lee. O dia 19 de maio de 1780 foi um dia notavelmente escuro. Velas foram acesas em muitas casas. Os pássaros silenciaram e desapareceram. As galinhas se recolheram para se empoleirar. Era a opinião geral que o dia do juízo final estava próximo. A legislatura de Connecticut estava em sessão em Hartford, mas, impossibilitada de tratar de assuntos, encerrou a sessão. Presidente Dwight em coleções históricas. Aniversário do Dia Escuro. O Dia Escuro, 19 de maio de 1780, é assim descrito pelo Sr. Stone, em sua História de Beverly. O sol nasceu claro, mas logo assumiu uma tonalidade acobreada. Por volta das 10 horas da manhã, escureceu de forma incomum. A escuridão continuou a aumentar até por volta da 1 da tarde, quando começou a diminuir. Durante esse período, as velas tornaram-se necessárias. Os pássaros desapareceram e ficaram em silêncio, as galinhas foram para seus poleiros, os galos cantaram como ao amanhecer, e tudo tinha a aparência e a escuridão da noite. O alarme produzido por esse aspecto incomum dos céus foi grande. Portsmouth Journal, 20 de maio de 1843. O escurecimento sobrenatural do Sol, em 19 de maio de 1780, foi tão universalmente compreendido que o dicionário de Noah Webster, na edição de 1869, sob o título Vocabulário Explicativo e Pronúncia de Nomes Notáveis, diz: o dia escuro, 19 de maio de 1780, assim chamado devido à escuridão extraordinária naquele dia, que se estendeu por toda a Nova Inglaterra. Em alguns lugares, as pessoas não conseguiam enxergar para ler letras comuns ao ar livre por várias horas seguidas. Os pássaros cantavam suas canções noturnas, desapareciam e ficavam em silêncio, as galinhas foram para o poleiro, o gado procurou o curral, e velas foram acesas nas casas. A obscuridade começou por volta das 10 horas da manhã e continuou até o meio da noite seguinte, mas com diferenças de intensidade e duração em diferentes locais. Nos dias anteriores, o vento havia sido variável, mas principalmente de sudoeste e nordeste. A verdadeira causa deste fenômeno notável é desconhecida. Do Guia do Conhecimento de Robert Sears, publicado em Nova York em 1844, extraímos o seguinte: em 19 de maio de 1780, uma escuridão incomum tomou conta de toda a Nova Inglaterra e se estendeu até o Canadá. Durou cerca de 14 horas, ou das 10 da manhã até a meia-noite. A escuridão era tão intensa que as pessoas não conseguiam ler letras comuns, nem ver as horas pelo relógio, nem jantar, nem realizar seus afazeres diários sem a luz de velas. Tornaram-se opacas e sombrias, e algumas ficaram excessivamente assustadas. As aves foram para o poleiro. Os objetos não podiam ser distinguidos a não ser a uma distância muito curta, e tudo tinha aparência de penumbra e noite.
Dias semelhantes foram ocasionalmente conhecidos, embora inferiores em grau ou extensão de sua escuridão. As causas desses fenômenos são desconhecidas. Certamente não foram resultado de eclipses. A noite escura de 19 de maio de 1780. E a lua não dará a sua luz. Mateus 24, verso 29. A lua brilha com uma luz emprestada, e, portanto, se o sol, de quem ela toma emprestada sua luz, se transformar em escuridão, ela certamente fracassará e falirá. Matthew Henry. A noite seguinte àquele dia, 19 de maio de 1780, foi de uma escuridão tão profunda que, em alguns casos, os cavalos não podiam ser obrigados a deixar o estábulo quando precisavam de serviço. Por volta da meia-noite, as nuvens se dispersaram e a lua e as estrelas apareceram com um brilho inabalável. Portsmouth Journal, 20 de maio de 1843. Trecho da história de Beverly, de Stone. O Sr. Ten, de Exeter, New Hampshire, citado pelo Sr. Gage à Sociedade Histórica, falando sobre o dia e a noite escuros de 19 de maio de 1780, diz: a escuridão da noite seguinte foi provavelmente a mais intensa já observada desde que o Todo-Poderoso deu à luz. Não pude deixar de imaginar, na época, que se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em uma escuridão impenetrável, ou eliminados da existência, a escuridão não poderia ter sido mais completa. Uma folha de papel branco segurada a poucos centímetros dos olhos era tão invisível quanto o veludo mais negro. O Dr. Adams, falando sobre a noite escura, diz: às 9 horas, era uma escuridão que podia ser sentida por mais de um sentido, pois havia um forte cheiro de fuligem. Quase todos que por acaso estavam fora à noite se perdiam ao voltar para casa. A escuridão era tão incomum à noite quanto durante o dia, já que a lua cheia havia sido no dia anterior. As estrelas cadentes de 13 de novembro de 1833. E as estrelas cairão do céu. Mateus 24, verso 29. Aqui está um trecho de um artigo escrito por Henry Dana-Ward, a respeito das estrelas cadentes de 13 de novembro de 1833, publicado no Journal of Commerce, 15 de novembro de 1833. Ao grito: olhem pela janela, saltei de um sono profundo e, maravilhado, vi o leste iluminado pela aurora e pelos meteoros. O zênite, o norte e também o oeste mostravam as estrelas cadentes, na imagem exata de uma coisa, e apenas uma, da qual já ouvi falar. Chamei minha esposa para observar, e enquanto me vestia, ela exclamou: vejam como as estrelas caem. Respondi: que maravilha! E sentimos em nossos corações que era um sinal dos últimos dias, pois, verdadeiramente, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, verso 13. Essa linguagem do profeta sempre foi recebida como metafórica. Ontem, ela se cumpriu literalmente. Os antigos entendiam por aster, em grego, e stella, em latim, as luzes menores do céu. O refinamento da astronomia moderna fez a distinção entre estrelas do céu e meteoros do céu. Portanto, a ideia do profeta, como expressa no grego original, cumpriu-se literalmente no fenômeno de ontem. E como caíram? Nem eu, nem ninguém da família, ouvimos qualquer relato, e se eu buscasse na natureza uma comparação, não encontraria uma tão adequada para ilustrar a aparência dos céus quanto a que São João usa na profecia citada anteriormente. As estrelas caíram como a figueira lança fora os seus figos verdes, sacudida por um vento forte. Aqui está a exatidão do profeta. As estrelas cadentes não vieram como se fossem de várias árvores sacudidas, mas de uma. As que apareceram no leste caíram em direção ao leste, as que apareceram no norte caíram em direção ao norte, as que apareceram no oeste caíram em direção ao oeste,
e as que apareceram no sul, pois saí de minha residência para o parque, caíram em direção ao sul. E não caíram como a fruta madura cai, longe disso, mas voaram, foram lançadas, como a fruta verde, que a princípio se recusa a deixar o galho, e quando, sob uma pressão violenta, se solta, voa rapidamente, direto, descendo, e na queda da multidão, algumas cruzam o rastro das outras, sendo lançadas com mais ou menos força, mas cada uma cai do seu lado da árvore. Tal foi a aparência do fenômeno acima para os moradores da minha casa. O professor Outiade, da faculdade de Yale, diz: a extensão da chuva de 1833 foi tal que cobriu uma parte considerável da superfície da Terra, desde o meio do Atlântico, a leste, até o Pacífico, a oeste, e da costa norte da América do Sul, até regiões indefinidas entre as possessões britânicas. Ao norte, a exibição era visível e em todos os lugares apresentava quase a mesma aparência. Os meteoros não voaram aleatoriamente sobre todas as partes do céu, mas pareciam emanar de um ponto na constelação de Leão, perto de uma estrela chamada Gama Leonis, na curva da foice. Isso não deve mais ser considerado um fenômeno terrestre, mas sim celestial, e estrelas cadentes não devem mais ser vistas como produções casuais das regiões superiores da atmosfera, mas como visitantes de outros mundos ou dos vazios planetários. A People's Magazine, Boston, janeiro de 1834, sobre as estrelas cadentes de 13 de novembro de 1833, diz: o Rockingham Register a chama de uma chuva de fogo, milhares de estrelas sendo vistas ao mesmo tempo. Alguns disseram que começou com um ruído considerável. O Journal of Commerce informa que a 500 quilômetros deste lado de Liverpool, o fenômeno foi tão esplêndido lá quanto aqui, e que no condado de St. Lawrence houve uma tempestade de neve durante o fenômeno, na qual as estrelas cadentes pareciam relâmpagos. Que em Germantown, Pensilvânia, pareciam chuvas de granizo. O Lancaster Examiner diz: o ar estava repleto de inúmeros meteoros ou estrelas. Centenas de milhares de corpos brilhantes podiam ser vistos caindo a todo momento, inclinando sua descida em direção à Terra, em um ângulo de cerca de 45 graus, assemelhando-se a clarões de fogo. Este é um testemunho importante da vasta extensão das estrelas cadentes e também de sua emanação de um único ponto no céu. Foi a maior demonstração de fogos de artifício celestiais registrada nas páginas da história. Não foi um fenômeno atmosférico ou terrestre, comum às regiões superiores da Terra, mas uma demonstração do poder divino, que desconcertou a ciência humana. Depois que Nosso Senhor nomeou esses 3 sinais: primeiro, o sol escureceu; segundo, a lua não está dando sua luz; e terceiro, as estrelas caindo do céu. Em Mateus 24, versos 29 a 31, ele conta a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, margem está próximo, às portas. Mateus 24, versos 32 e 33. A parábola da figueira é provavelmente a mais convincente que Nosso Senhor poderia usar para inspirar nos corações de seu povo a fé em sua breve vinda. Quando as árvores do campo começam a brotar suas folhas, a grama tenra brota e o chão se cobre com seu tapete verde aveludado, sabemos que o verão está próximo. Se alguém duvidasse e falasse da mudança de estação para o inverno, seria considerado louco. É certo para nós que o verão está próximo quando vemos esses sinais na natureza. Sabemos que o verão está próximo. Assim também vós, ou com a mesma certeza, sabeis que a vinda de Cristo está às portas quando os sinais no sol, na lua e nas estrelas se cumprirem. Aqui, caro leitor, Nosso Senhor declarou o objetivo desses sinais, que é que possamos saber quando sua vinda estiver às portas. Mas somos informados de que a Igreja não deve saber nada sobre o período do segundo advento de Cristo. Então, perguntamos: por que Nosso Senhor deu sinais do evento?
Eles são dados para nos enganar? Para levar o cristão honesto a esperar pela vinda de Cristo quando, de fato, nada se sabe sobre o tempo do evento? Certamente que não. O fato de Cristo predizer sinais de sua vinda e, em seguida, declarar o objetivo desses sinais, para que a Igreja saiba quando o evento estiver próximo, mesmo às portas, é prova suficiente de que é o desígnio do céu que a Igreja entenda o período do segundo advento.